falando do crescimento da economia compartilhada, do valor cada vez maior da reputação dos indivíduos e o potencial de transformar isso em unidades monetárias. O quanto valerá para o indivíduo a sua reputação? Como as organizações e as pessoas poderão se beneficiar com isso? Reputação será um meio de pagar por serviço ou mesmo alavancar o crescimento de algumas organizações? Para falar um pouco sobre sua reputação vale muito e valerá mais, ele é gestor de tecnologia, responsável pela plataforma de e-commerce do GPA, atua há mais de 20 anos na área, experiência em diversos setores como portais, agências, mercado imobiliário. Ele é palestrante, é professor universitário, colunista, ex-colunista do portal G1 da Globo, é graduado em sistemas de informação, com MBA em inovação e novos negócios pela FIA. Para abrir, ele faz a estreia também nesse palco virtual do E-Commerce Brasil. Nós vamos receber o Fernando Panizzi, o Head de E-Commerce e TI do GPA. Para quem não sabe o que é o GPA, pensando nessa diversidade do Brasil, o GPA tem a ver com a rede Pão de Açúcar de supermercados, a rede Extra e outras coisas, o James Delivery. Fernando, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Prazer te receber. Obrigado. Por aqui. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com esse fórum tão legal, bacana, tão importante. Bacana. A palavra está com você, Fernando. Obrigado, bom dia a todo mundo que está assistindo, bom dia a toda a audiência. Eu quero falar um pouco sobre reputação, sobre o valor que ela tem, quero falar um pouco sobre futuro, que é a proposta aqui do fórum. Eu tenho uma coisa na minha cabeça muito clara, que o futuro não existe, né? O futuro nunca vai existir, só hoje existe, só o presente existe. O grande ponto que a gente precisa entender e discutir é o que a gente pensa hoje, o que a gente conversa hoje, principalmente o que a gente executa hoje, que vai fazer a diferença amanhã, que vai construir esse futuro. Né? Quando a gente olha para o que a gente está vivendo hoje, para tudo aquilo que está acontecendo, foram coisas que começaram a acontecer há 10, 15, 20 anos atrás, às vezes até 100 anos atrás, que se consolidam em situações e contextos que a gente vive hoje. Então, quando a gente vai discutir reputação, em muitos momentos eu vou remeter a algumas coisas que aconteceram no passado, que nos colocam numa posição hoje e vão nos colocar numa outra situação no futuro. A primeira grande coisa que a gente precisa ter ciência é que a gente não está no controle de tudo. Né? A gente jamais vai ter influência sobre o todo. A maior forma de exemplificar isso é o cenário que a gente está vivendo atualmente com o Covid. Né? O mundo da noite para o dia se deu de frente com uma situação, muitas coisas que a gente enxergava para o futuro, muitas coisas que a gente imaginava que ia acontecer nos próximos anos, acabaram acontecendo em meses, né? E o e-commerce é a maior prova disso, né? Muitos planejamentos que estavam estruturados para 1, 2, 3 anos aconteceram em meses, né? Várias dúvidas que nós tínhamos viraram certezas, né? E várias certezas viraram pó, simplesmente sumiram da nossa frente no meio dessa pandemia. Mas tem muita coisa que nós temos controle, tem muita coisa que nós podemos influenciar e construir um pouquinho dessa construção que eu quero abordar. A gente está diante de uma coisa, de um tipo de informação, um tipo de dado que está na nossa frente, a gente usa ele no dia a dia. Ele aparece nas nossas redes sociais, ele aparece em praticamente todos os aplicativos que nós usamos, mas a gente não dá tanta importância para ele não é uma coisa que é tão usada e comercializada como deveria. Eu estou falando da reputação. Não a percepção que a gente tem de valor com relação à reputação das pessoas, não é com relação à fama ou qualquer arquétipo equivalente à fama. Eu estou falando do quanto vale aquele dado seu que está gravado dentro de uma plataforma. Né? Eu tenho um entendimento que cada vez mais a reputação vai ser um ativo super importante na vida das pessoas. Quando eu ouço a pessoa do WeChat falando, me fugiu o nome dela agora, mas quando eu ouço ela falando aqui na entrevista que antecedeu a minha fala, o quanto de informação tem ali de comportamento, mais que comportamento, quanto de informação de reputação tem dentro daquela plataforma de um mercado extremamente gigante como é o mercado chinês, né? Então, e é super importante também a gente entender
que a reputação ela tem tudo a ver com a economia colaborativa, tem tudo a ver com a economia compartilhada. Quando as pessoas entram numa plataforma e pedem um carro, elas confiam naquele motorista, elas confiam no que se diz sobre aquele motorista. Quando a gente convida uma pessoa para conversar ou contrata um serviço de consultoria via uma plataforma, a gente confia naquele indivíduo. Quando a gente abre a porta da nossa casa para alguém consertar alguma coisa, para alguém instalar alguma coisa, a gente acaba confiando naquele indivíduo. Quando a gente aluga uma casa, aluga um apartamento, aluga um lugar, a gente confia naquele indivíduo. E essa confiança que eu estou querendo conversar hoje, é sobre isso que eu estou querendo falar hoje. A sociedade está diante de um mercado super sólido, né? Esse mercado super sólido nos permite fazer qualquer coisa, nos permite contratar qualquer coisa, de qualquer maneira, de bicicleta a carro, de livro a eletrônico, e nós acabamos confiando e delegando a confiança que nós temos a essas pessoas. A economia compartilhada, ela habilitou, numa escala global, que as pessoas compartilhem, troquem, alugam, vendam qualquer coisa, serviço, de qualquer habilidade de conhecimento. E a gente testemunhou nos últimos anos uma relação, uma revolução na relação de confiança entre as pessoas. Sim, entre as pessoas. Não entre empresas e pessoas, não entre empresas e empresas, sim entre pessoas. As pessoas entraram no centro do negócio. Nós vivemos muitos anos delegando a confiança à empresa. Nós confiávamos naquela empresa e, por conta daquela empresa ser confiável, nós permitíamos ter uma relação com aquela marca, ter uma relação com aquele produto. A economia compartilhada mudou isso, né? As empresas existem, elas continuam existindo, elas vão continuar existindo, mas a confiança passou a ser a relação passou a ser de confiança com o indivíduo. E quando eu falo de relação com o indivíduo, eu não estou falando de relação com pessoas conhecidas, não é uma questão de amizade ou uma questão de simplesmente olhar um perfil, né? É uma confiança que nós delegamos a uma pessoa desconhecida. E nesse cenário, a reputação é o principal valor ofertado nas plataformas, né? Mais que um serviço de transporte, mais que um aluguel de uma casa, o que a gente está vendo ali é a reputação. É a reputação de quem presta aquele serviço, e é nisso que a gente confia, que a pessoa vai prestar um serviço de qualidade, que a pessoa vai entregar aquilo que ela se compromete a entregar, baseado naquilo que a gente vê de informação dessa pessoa nessas redes. É comum, quando a gente pede um carro, a gente olhar a avaliação do motorista. É muito comum, quando a gente vai reservar uma casa, alugar uma casa para passar uma temporada, olhar e observar o que as pessoas dizem daquele anfitrião, como é que elas avaliam aquele imóvel, como é que elas avaliam uma série de condições ali ligadas àquele contexto. E a gente confia naquilo, a gente confia naquilo que a pessoa fala. Isso, para mim, é reputação. Ela é parte integrante de qualquer plataforma de compartilhamento, seja de conhecimento, seja de trabalho, ou qualquer outro bem que a gente queira compartilhar. É óbvio, é claro que as pessoas também confiam nas plataformas. Se não houvesse confiança na plataforma, se não houvesse confiança na marca, ninguém contrataria nenhum serviço. A gente entende que é necessário existir um agente mediador, uma pessoa, uma entidade por trás daquilo, que vai nos garantir ressarcimento em caso de uma falha, de um contexto que não era para acontecer. Alguém que vai, de uma certa forma, dentro de algum aspecto legal, punir aquela pessoa que cometeu um ato que não deveria. Então, a importância das plataformas também é gigante nesse cenário, porque elas que dão um respaldo para que as pessoas possam fazer uso da sua reputação para prestar um serviço ou compartilhar alguma coisa que elas tenham posse. Eu também acho que é um erro pensar que reputação é influência, né? Que reputação é curtida e compartilhamento, quantos seguidores você tem em determinada rede social. É outra coisa, a influência é outra coisa. A gente pode ter pessoas com uma reputação elevadíssima numa plataforma de serviços, qualquer ela que seja, mas que essa pessoa não tenha nenhum tipo de engajamento de rede social, não tenha nenhum número expressivo de seguidores no Instagram da vida, não seja uma pessoa que esteja esteja aí na mídia aparecendo. E é super importante ter essa distinção do que é ser uma pessoa influenciadora, engajadora digital, e uma pessoa com uma reputação forte, uma reputação sólida na prestação de
de algum serviço, né? Não importa muito bem o que você está fazendo, qual é o tipo de serviço que você está compartilhando, se é um serviço, se é um bem, se é um produto, isso não importa. O que importa é como é que você cuida da sua reputação, como é que você zela por aquele patrimônio que você está criando ali no dia a dia, fazendo o seu trabalho e sendo reconhecido e valorizado pelo seu trabalho. Aqui entra um conceito que eu acho que é fundamental para entender o valor que a reputação vai ter no futuro. Todo mundo fala que vou tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Reputação não tem a ver com isso. Reputação tem a ver com você tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Elas vão te valorizar porque elas se sentiram atendidas naquilo que elas esperam, não no que você espera, não no que o indivíduo que presta serviço espera. E a pessoa que contrata um serviço, ela espera que o prestador de serviço atenda às necessidades dela. Então esse é um ponto que eu acho que é fundamental na formação de uma reputação nessa era digital e de plataformas, né? O entendimento que a pessoa que presta serviço, a pessoa que está ali dentro desse mundo de economia compartilhada, está trabalhando, ou atendendo, ou entendendo outra pessoa, e é para ela que ela está prestando o serviço. Esse é um divisor de águas muito importante na geração de valor baseado em reputação. Outro ponto que é chave e super importante é que a gente tem um trabalho gigantesco de milhares de pessoas, milhões de pessoas ao redor do mundo, gerando um volume sem precedentes de dados de reputação. E uma coisa que é incrível, esses dados ainda são muito pouco usados. Peraí, como assim pouco usado? A gente tem companhias aí valendo trilhões, valendo oceanos de dinheiro. Quando a gente olha esse mercado chinês, o quanto vale essas empresas, a gente tem hoje ao redor do mundo empresas que se elas pensarem, se elas quiserem, elas conseguem comprar um país, né? Elas valem mais que toda a riqueza que um país gera. Como assim são pouco usados? Eu explico. Eles são pouco usados pelo verdadeiro dono desse dado, que é a pessoa que o gera. Esses dados são extremamente valiosos para as organizações, mas pouco usados pelas pessoas que o geram. O dono da reputação, ele tem pouca propriedade sobre a sua própria reputação quando ela está presente em plataformas. E isso é ok, é um modelo de negócio, é como nos trouxe até aqui. É como consolidou esse tipo de negócio, de economia compartilhada, e como ela se apresentou ao mundo. Foi a maneira que nós entendemos que isso ia acontecer, e ok, tudo bem acontecer assim. A gente está diante de um cenário que vai surgir um novo tipo de empresa. E é aí que eu entendo que tem uma aposta muito grande. Um tipo de empresa que vai estar ligada a esse mercado de economia compartilhada do ponto de vista de reputação. Quando a gente olha para o mundo corporativo, o mundo das companhias, o mundo das marcas, a gente tem um longo histórico de reputação. A gente tem empresa especializada em trabalhar esse tipo de comunicação, em posicionar a companhia, posicionar a fala dos executivos dessa empresa. Então, tem todo um ecossistema em volta de reputação de uma marca que é super bem trabalhado, super bem tratado. As empresas são ranqueadas por isso, existe o quanto vale aquela marca, né? O quanto aquela marca, se fosse comercializada no mercado, rendia para a empresa. As empresas são valorizadas pelas suas ações, né? E ações que eu digo é o papel, e a ação eu digo é a atitude, né? Para o bem e para o mal, positivo ou negativo, influencia o quanto vale aquela empresa. Mas e o indivíduo, né? E o coletivo de pessoas? Como é que isso é tratado, como é que isso é valorizado, né? E é isso que eu acho que é importante a gente começar a falar agora. Voltando a insistir que reputação não é a capacidade que a pessoa tem de coletar curtida e compartilhamento, mas curtida e compartilhamento pode fazer parte. Você ter uma presença em mídia social com base na sua reputação é super importante para engajar e formar a sua reputação, lembrando sempre que você está trabalhando ou prestando um serviço ou entregando conteúdo para outra pessoa. E o que é importante para essa pessoa, não o que é importante para você. Então, a sua presença digital ela tem a ver com quem você fala e o porquê você fala aquilo. Tem algumas empresas no mundo que já perceberam esse tipo de negócio, esse tipo de transação, e estão coletando esse tipo de dado. E eu não estou falando aqui de um mercado super consolidado, super importante e que nós dependemos totalmente dele, que é o mercado de antifraude. Eu não estou falando desses birôs que coletam milhões e milhões de informação das pessoas
e nos ajuda no dia a dia, aprovando uma conta bancária, aprovando um processo de compra aqui no nosso mundo de e-commerce, né? Nossos queridos, dizer se aquele cliente ele pode ou não comprar aquele produto. Quando a gente lida com esse tipo de empresa, com esse tipo de informação, aquilo que se faz e aquilo que se sabe sobre uma pessoa, a pessoa não conhece, a pessoa não tem conhecimento sobre o que é tratado dela e como é tratado e por que uma transação foi aprovada ou negada. Né? A gente sabe que mandou lá para o birô, volta um score que não é muito bem aquela pessoa que está fazendo aquela transação, e nós acreditamos, nós aqui como e-commerce acreditamos nisso e negamos eventualmente uma compra. Essas empresas, esse trabalho é fundamental, mas não é delas que eu estou falando, elas não têm os dados que eu estou falando. Não passa na mão dessas empresas esses dados. Elas têm dados importantes, mas não esse. Essas empresas não conseguem definir qual é a reputação, e essa reputação que eu estou falando de uma pessoa. Eu estou falando aqui de outro tipo de empresa, um outro tipo de empresa que está surgindo, um outro tipo de empresa que ainda não existe no mercado. São empresas que eu vejo como num futuro que vão agregar, guardar, organizar e compartilhar com quem nós queremos as nossas informações de reputação. Né? Quando a gente olha sobre que tecnologias nos ajudam a viabilizar isso, eu vou destacar duas coisas. A primeira coisa é blockchain. Né? Eu achei legal falar que no anterior falar que o blockchain nasceu com uma ligação ali com a dark web, com uma coisa que parecia ser ilegal, mas muito pelo contrário, é uma coisa muito legal, né? Permite ter rastreabilidade, permite ter visibilidade da cadeia toda. E quando a gente está falando de informação de reputação, e quando eu falo que é o principal ativo que nós vamos ter no futuro, blockchain nos ajuda a garantir que esse ativo é real, é fiel. Né? Eu não estou falando simplesmente do rastreio da procedência da carne que eu vou comprar lá no Pão de Açúcar, ou falando aqui da gestão de criptomoeda. Está falando de informações sobre os indivíduos, de como guardar isso e de como fazer com que isso seja comprovado, isso seja tenha garantia de precedência. Mas essas empresas, elas barram numa questão muito importante, elas barram numa questão muito delicada, que é as plataformas não vão abrir as informações. As plataformas não vão entregar o que hoje é o bem mais valioso que elas têm para ser consumido por qualquer um, por uma plataforma terceira que vai usar aquele negócio como um grande repositório de reputação. Porque é o ativo, é o principal ativo, é onde as empresas realmente conseguem negociar e conseguem surfar a onda. E o divisor de águas, na minha opinião, para que essas empresas possam se consolidar, que essas empresas possam crescer, é o segundo ponto, são as leis gerais de proteção de dados. Como assim a Lei Geral de Proteção de Dados vai garantir isso? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela muda uma questão muito importante, que é com relação a quem pertence o seu dado, a quem pertence a sua reputação. Ela fala de uma forma muito clara, e a gente está falando mesmo da lei brasileira ou a lei europeia, que o dado pertence ao indivíduo. Né? As organizações, elas precisam criar mecanismo para a pessoa extrair aquele dado, para a pessoa anonimizar aquele dado, para a pessoa remover aquele dado. Ora, se o dado é meu e eu posso solicitar ele a qualquer momento, nada me impede de eu remover esse dado de uma empresa, colocar em outro repositório e permitir que aquela mesma empresa que gerou o dado consuma aquela informação com as políticas que ela quiser consumir, com as políticas que eu entrar num acordo com ela. E quando esses grandes birôs de informação, novos agentes de transformação receberem esse volume de dados, eles vão estar aptos a permitir em uma escala global que qualquer um faça qualquer tipo de transação usando esses dados de reputação para realizar qualquer tipo de negócio. Sem qualquer tipo de barreira global, e eu diria até mais barreira de idioma, porque é possível traduzir qualquer informação para qualquer idioma em qualquer lugar do mundo. Né? Uma pessoa com determinado conhecimento, sólido conhecimento em alguma coisa, com experiência comprovada num fato, independente de que plataforma ajudou ela a consolidar aquela reputação, vai poder usar isso como moeda, vai poder usar isso como uma ferramenta de trabalho, independente de qual plataforma, independente de qual local do mundo, e garantir a rastreabilidade dessa informação, garantir que esse negócio seja feito de uma forma idônea e transparente.
Eu não imagino que a evolução dessas plataformas, a evolução desses sistemas, a gente vai ter um grande Instagram de reputação, não imagino que seja uma rede social, não imagino que você tenha um dashboard ali para consumir informações de um amigo, nada disso. Mas eu entendo que numa relação entre pessoas, numa relação entre empresas, esse negócio vai ser usado como uma grande alavanca de troca de serviços, troca de prestação de compartilhamento de produtos e, por que não, troca de dinheiro, né? Transformar isso em alguma unidade monetária que a gente consiga utilizar no mercado. É claro que as leis de proteção de dados, elas têm um outro lado da história. Elas vão nos permitir tirar os dados dessas plataformas, né? Elas já permitem fazer isso. Elas nos permitirão ficar anônimo nesse negócio. Tenho dúvidas, mas poderão nos permitir ficar anônimos nesse processo. Mas será que a gente vai querer ser anônimo num cenário onde reputação vale, reputação tem valor, reputação vai ser convertido em trabalho? Será que vale a gente estar fora desse mundo num futuro onde o trabalho passou a ser mais importante que o emprego? Né? Olhando pelo copo meio cheio, talvez não vale a pena a gente estar fora desse negócio. Né? Vale a gente entender como ele funciona, vale entender como é que a gente se encaixa nesse cenário, vale entender como essas empresas vão tratar e como é que nós, né, como proprietários da informação, vamos drivar essas empresas para trabalhar com isso, mas nós não teremos outro caminho a não ser estar dentro desse mundo. É importante também entender como tratar a nossa reputação nesse mundo, né? Como o nosso engajamento, como nosso aprender, o nosso ensinar vai influenciar essas redes e vai nos colocar numa rota de evolução. É muito importante entender que a sociedade está indo por esse caminho. Né? Isso é mais que uma visão de futuro que eu tenho, é uma percepção olhando tudo que está acontecendo à nossa volta. A sociedade está indo efetivamente por esse caminho. Então, eu entendo que é questão de tempo para a gente viver em meio que a reputação é um meio de pagamento, não do dinheiro que a gente conhece, mas de alguma coisa ligada ao dinheiro que a gente conhece, e vai nos habilitar a conseguir mais coisas, conquistar mais coisas e ter mais oportunidade. Tudo isso a gente só chegou nesse cenário graças a essa economia compartilhada, que começou lá atrás, no começo dos anos 2000, e a gente tem hoje pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu fiquei parado no meu slide, né? Mas tudo bem. 7 dias por semana, gerando informação de forma estruturada e de forma escalável. A gente tem que aproveitar, de alguma maneira, todas essas informações. Eu comecei aqui dizendo que o futuro não existe. Ele continua não existindo, mas nós hoje estamos começando a construir ele. E você aí, o que você está fazendo para construir o seu futuro? Muito obrigado, gente, e até a próxima. Obrigada, Fernando. Fernando, você tem tempo aí para umas 2 ou 3 perguntinhas aqui do pessoal do chat? Então, vamos lá. O Rodrigo Ramos, de São Paulo, te pergunta: qual o principal impacto da tecnologia blockchain para o e-commerce? E se isso, Fernando, cabe aqui para pequenos e médios, como é que pode se beneficiar com isso ou começar a estudar sobre isso para poder se beneficiar também? Olha, eu acho que qualquer negócio pode se beneficiar do blockchain. O e-commerce, eu vou falar um pouco do mundo que eu vivencio, que é um e-commerce alimentar, né? A procedência da comida, a origem da comida, da onde ela veio, por que ela veio, quanto tempo ela durou, por onde ela passou, por que mãos ela passou, eu acho que é uma informação super importante. E eu entendo que isso vale para qualquer item ou bem que você consuma, que você venda, que você comercialize. Quando você olha esse negócio de economia compartilhada, os produtos não estão só na mão das grandes empresas, né? Está na mão de qualquer um. Então, quanto mais confiabilidade nós dermos àquele produto, àquele bem ou àquele serviço, maior o valor que nós podemos negociar aquele bem. Então, eu entendo que o blockchain ele é um atestado de onde aquilo veio, para onde aquilo vai, e de como aquilo andou ao redor do mundo. Então, eu entendo que é uma forma de valorizar as nossas transações, e isso tem que valer para todo mundo está na cadeia. Não é uma coisa centralizada, não é uma empresa que domina essa tecnologia, não é
é um negócio aberto que todo mundo pode explorar, desde que siga regras muito claras daquilo. Então, eu entendo que é um caminho sem volta da gente ter esse tipo de informação rastreável via blockchain. Bacana. Fernando, Henrique Almeida te pergunta, para um lojista pequeno, com pouca experiência, que começou no e-commerce agora nessa pandemia, que conselho você daria para que ele comece a criar reputação na tratativa aí com o consumidor? Esquece tudo que você aprendeu. O foco está do outro lado da tela. O foco é o indivíduo. O foco é para quem você vende. É o que essa pessoa precisa, o que essa pessoa quer. A gente erra muito em acreditar que conhece o cliente, conhece o consumidor. De certa forma, a gente conhece vários padrões e várias questões ligadas àquela pessoa. Mas conversar com o indivíduo, ver o que o indivíduo fala, perceber como ele se comporta, é super, 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 hiper importante. Independente se você é pequeno, se você é médio, se você é grande. A dificuldade de ser grande é o tamanho da escala. A vantagem de ser pequeno é uma relação one-to-one. Aproveita enquanto você é pequeno e tem uma relação one-to-one com o seu cliente, olha no olho dele, conversa com ele. O cara comprou com você, procura essa pessoa, troca ideia, vê o que ela achou do seu serviço. Lembrando que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Ouvir o cliente não é contra-argumentar. Ouvir o cliente é ouvir o que ele tem a dizer, sem questionar o que ele tem a falar e tirar dali lições. Por mais que você ache que o que ele fala é um completo absurdo e você está fazendo uma coisa completamente diferente. É a percepção que ele tem de você e não aquilo que você quer vender como percepção. Bacana. Fernando, muito obrigada. Prazer começar esse dia aqui contigo aqui. Espero ter a oportunidade, quem sabe, aí num futuro que a gente está construindo juntos, num palco presencial. Muito obrigada, bom dia para você.